e que sonda o meu interior. Me conhece por dentro, sabe como eu sou. Que se os meus intentos em tudo me faz viver. Eu ouço o som da sua voz, ele me faz ver. Opa! Seja bem-vindo a mais um Bora Ler a Bíblia. Estava aqui cantando, louvando, dizendo aqui como cantor: a ele todo som de todos nós, a ele todo som e toda voz, canta em glória. Eu vou parar porque daqui a pouco vai um comentarista, porque em todo lugar tem um artista, para dizer, pastor, ensine a Bíblia, você é melhor nisso. É, eu sei. Tomara que eu seja melhor. Bom, seja bem-vindo ao Bora Ler a Bíblia de hoje. Hoje vamos ler Gênesis 30. O Bora Ler a Bíblia quer ensinar, junto com você, ler, explicar e aplicar a palavra de Deus, e com isso eu ensino você, você me ensina com os comentários as Escrituras, e nós queremos crescer no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo e da sua palavra. Por isso, se você não é inscrito no canal, aqui embaixo, ó, se inscreva no canal e bora ler a Bíblia! Como disse, hoje nós vamos ler Gênesis capítulo. Como disse, vamos ler hoje Gênesis capítulo 40. Lá vai José, o sonhador, sonhando. Não, ele está agora interpretando o sonho do copeiro e do padeiro. Já pegou a Bíblia? Então vem comigo, bora lá! Algum tempo depois, o copeiro e o padeiro do rei do Egito ofenderam seu senhor, o rei do Egito. O faraó irou-se com eles, com esses dois oficiais, ou seja, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros, e mandou prendê-los na casa do capitão da guarda, na prisão em que José estava. O capitão da guarda os deixou aos cuidados de José, que lhes servia. Depois de certo tempo, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam na prisão, tiveram cada um sonho na mesma noite, e cada sonho tinha a sua própria interpretação. Quando José foi vê-los na manhã seguinte, notou que estavam abatidos. Por isso, perguntou aos oficiais do faraó, que também estavam presos na casa do seu senhor: por que hoje vocês estão com o semblante triste? Eles responderam: tivemos sonhos, mas não há quem os interprete. José lhes disse: por acaso as interpretações não pertencem a Deus? Contem-me os sonhos. Então, o chefe dos copeiros contou o seu sonho a José. No meu sonho, vi diante de mim uma videira com 3 ramos. Ao brotar, a videira floresceu e os seus cachos davam uvas maduras. A taça que o faraó estava na a taça do faraó estava na minha mão. Peguei as uvas e as espremi na taça do faraó e a entreguei na sua mão. José lhe disse: esta é a interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias, o faraó vai exaltá-lo e restaurá-lo à sua posição. E você servirá a taça na mão dele, como costumava fazer quando era o seu copeiro. Quando tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim e seja bondoso comigo. Fale de mim ao faraó e tire-me desta prisão, pois fui trazido à força da terra dos hebreus e também aqui nada fiz para ser jogado neste calabouço. Versículo 16. Ouvindo o chefe dos padeiros essa interpretação favorável, disse a José: eu também tive um sonho. Sobre a minha cabeça havia 3 cestas de pão branco. Na cesta de cima havia todo tipo de pães e doces que o faraó aprecia, mas as aves vinham comer da cesta que eu trazia na cabeça. Então José disse: esta é a interpretação. As 3 cestas são 3 dias. Dentro de 3 dias, o faraó vai decapitá-lo e pendurá-lo em uma árvore, e as aves comerão a sua carne. 3 dias depois, era o aniversário do faraó, e ele ofereceu um banquete a todos os oficiais. Na presença deles,
reapresentou o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros. Restaurou o chefe dos copeiros à sua posição, de modo que ele voltou a ser aquele que servia a taça do faraó, mas mandou enforcar o chefe dos padeiros, como José lhes dissera na sua interpretação. O chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José, ao contrário, esqueceu-se dele. Mais um texto que nós lemos, mais um capítulo da palavra de Deus. E aqui na vontade de aprender, de ensinar, de crescer, de conhecer mais, vamos à interpretação do texto, aquilo que é importante para mim e tomara que seja importante para você. Bom, José estava preso e lá na prisão ele teve dois parceiros, né? Dois parceiros, o copeiro e o padeiro do rei, como diz o versículo 1. Bom, eles não eram apenas um copeiro, simples copeiro ou um simples padeiro. O copeiro, ele cuidava das vinhas do faraó e cuidava de toda a bebida que era servido lá no palácio. Estudiosos falam que ele tinha 200 pessoas sob a sua direção. Ele comandava 200 pessoas. O padeiro, não diferente, era quem comandava a cozinha. Era como se fosse o maior dos cozinheiros. Muita gente sob a sua liderança. Por algum motivo, e o texto não vai dizer, o faraó ficou irado com esses dois oficiais e mandou prendê-los. E aonde que ele foi ficar preso? Tá? O texto vai dizer, eita, o texto vai dizer, né? Mandou prendê-los na casa do capitão da guarda, na prisão que José estava. Capitão da guarda, se você lembrar, é o homem que mandou prender José, né? Potifar. E aí, o capitão da guarda, Potifar, os deixou aos cuidados de José, que lhe servia. Depois de certo tempo, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam na prisão, tiveram cada um sonho na mesma noite, e cada sonho tinha sua própria interpretação. Primeiro, vamos por partes aqui. Ah, José já gozava de uma liberdade na prisão, ele gerenciava a prisão, como diz o final do capítulo 39. O próprio Potifar já havia percebido que a mulher dele tinha armado para José, mas José permanecia preso até para a honra de Potifar se estabelecer. Mas ele deu certa autoridade para José ali na prisão. José era, quando adolescente, teve alguns sonhos, e ele era dado aos sonhos, e os sonhos eram para ele algo divino, para José divino, e a interpretação também divina. E os seus companheiros de cela tiveram sonhos. Os companheiros de prisão tiveram sonhos. E eles ficaram um pouco entristecidos, né? O versículo 6 vai dizer que quando José foi vê-los na manhã seguinte, notou que estavam abatidos. E ele pergunta: por que que vocês estão com semblante triste? E eles responderam: tivemos sonhos, e esse versículo é muito chave aqui. Tivemos sonhos, mas não há quem os interprete. José lhes disse: por acaso a interpretação não pertence a Deus? Conte-me os sonhos. O que José está dizendo é que quem mostra a verdade dos sonhos é Deus e que ele tinha uma parceria com Deus. A parceria de José era que Deus era com José. Não era José que interpretava os sonhos, mas Deus usava José para interpretar os sonhos. E Deus vai fazer isso de várias maneiras nas Escrituras e de várias formas. E é aqui, né? É aqui que nós vemos Deus agindo na vida de José de forma mais veemente, porque depois isso vai se desdobrar no próximo capítulo com José interpretando os sonhos do faraó. E aí, tanto o chefe dos copeiros como o chefe dos padeiros contam as suas histórias. E cada uma delas tem a sua interpretação. A interpretação do copeiro é: dentro de 3 dias o faraó vai exaltá-lo e restaurá-lo à sua posição, e você servirá a taça na mão dele, como costumava fazer quando era seu copeiro. Por causa da interpretação positiva do copeiro, o padeiro chega, né? E é engraçado, porque no versículo 16, a Bíblia vai dizer: ouvindo o chefe dos padeiros essa interpretação favorável, disse a José: eu também tive um sonho. Sobre a minha mão, sobre a minha cabeça havia 3 cestas de pão. No final dessas cestas de pão é que as aves vinham comer da cesta que eu trazia na cabeça. E José dá uma interpretação difícil, né? Dentro de 3 dias, o faraó
vai decapitá-lo e pendurá-lo em uma árvore, e as aves comerão a sua carne. Passa os 3 dias e o que acontece? É festa do aniversário do faraó, 3 dias depois. E ele oferece um banquete para todos os oficiais. E na presença deles, reapresentou os dois, exaltou os dois, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros. O chefe dos copeiros, ele restitui a posição. O chefe dos padeiros, diz o versículo 22, ele mandou enforcar o chefe dos padeiros, como José lhes dissera a interpretação. Algumas traduções vai dizer que ele foi empalado, né, e colocado numa área pública para as aves do céu comê-lo. E o chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José, ao contrário, esqueceu-se dele. José lá, quando interpretou, né, quando fez a interpretação aqui do sonho do copeiro, disse, olha, quando você estiver lá, lembre-se de mim, porque eu estou aqui nesse calabouço, que também podia ser traduzido como cisterna, né, do jeito que ele foi jogado pelos seus irmãos na cisterna, sem ter culpa alguma. Né, sem ter culpa alguma. Bom, esse capítulo ele é muito conhecido. Né? José começa aí uma jornada de interpretar sonhos, e essa interpretação de sonhos leva José a ser um dos líderes do Egito, né? Porque o copeiro vai lembrar de José, mas não agora. O texto vai dizer que o copeiro esqueceu-se de José. Bom, no Antigo Testamento, nós vamos ver, depois Daniel interpretando sonhos, nós vamos ver alguns sonhos sendo importantes. No Novo Testamento, da mesma maneira. E o que são os sonhos? Os sonhos podem ser algumas coisas, dentre as quais uma revelação de Deus, como foi aqui, né? Tanto para o copeiro, como o padeiro, como para o faraó, como para Daniel e tantas outras questões, como Nabucodonosor. Pode ser também uma preocupação da vida. Você dormiu pensando em algo e aquele algo lhe perturbou tanto que você sonhou com aquilo. Quantas pessoas não já sonharam com conta de luz para pagar, com financiamento para pagar, ou com problema do outro dia, acabou sonhando. Mas algumas vezes o sonho pode ser também não só a perturbação do dia, mas a perturbação do inimigo. E podem ser sonhos que lhe trazem angústia. Quem nunca teve um sonho, muita gente, né, já teve um sonho de se sentir oprimido. O que você faz quando sonha assim? Acorda, repreende em nome de Jesus e durma em paz. Em paz me deito, em paz descanso, porque o Senhor está comigo. Pastor, e como é que eu sei que o sonho é uma mensagem de Deus para mim? Eu costumo dizer que o sonho não deve ser interpretado como uma mensagem de Deus primariamente. Aonde está a mensagem de Deus para nós? A mensagem de Deus para nós está nas Escrituras. Deus fala conosco através das Escrituras. O senhor está dizendo que Deus não se revela mais através de sonhos? Sim, mas os sonhos, eles podem ser algo que Deus quer mostrar para a gente, mas o mais importante é você se preocupar em ler a Bíblia. Por isso a indicação, bora ler a Bíblia. Porque aqui está a verdade da palavra, aqui está a verdade de Deus para nós, na sua palavra. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. A Bíblia, ela é inerrante, a Bíblia é suficiente, muito mais forte do que os sonhos, que podem se confundir com uma investida do inimigo, que pode se confundir com uma preocupação da vida. A Bíblia não. A Bíblia tem a verdade. O Senhor Jesus disse: Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, pensando nisso, ao invés de se preocupar em reconhecer a vontade de Deus através de um sonho, né? Você está preocupado em ter a resposta de Deus, aí você sonha com aquilo, é claro, você está preocupado, pode ser algo somente da sua cabeça. Não estou excluindo que Deus pode te mostrar alguma coisa por sonho. Eu estou dizendo que é melhor, mais tranquilo, você procurar nas Escrituras o que Deus quer falar com você, através de uma mensagem, de estudo da Escola Bíblica Dominical, através da sua leitura devocional. Como eu sempre falo, os textos parece que sacam, eles pulam assim, o versículo pula e vem falar ao seu coração. E quantas vezes eu e você, nós oramos e nos emocionamos lendo as Escrituras? Eu muitas vezes mesmo. Pastor, como é que eu reconheço a vontade de Deus? Escritura, oração, conselhos sábios, sabedoria, quer dizer, bom senso. Tem algumas coisas que é só usar o bom senso.
E os conselhos sábios não é gente que fica assistindo novela, Big Brother, lendo besteira, não. É gente crente que você tem que ir atrás. E aí, por último, vem as circunstâncias. Né? Se você sonhou com algo, se algo convergiu para aquilo dar certo, para ser a vontade de Deus em sua vida. Vou repetir. Bíblia, oração, conselhos sábios e bom senso e as circunstâncias. As pessoas ficam esperando as circunstâncias convergirem para dizer, aqui é a vontade de Deus. Nem sempre uma porta aberta é a vontade de Deus. Como nem sempre uma porta fechada é a vontade de Deus. Então a gente tem que ter discernimento de espírito. E foi o que José teve. Discernimento. Os sonhos vêm de Deus. Me fala aí que eu vou dar a interpretação. E ele interpretou colocando quem. A interpretação correta é para quem? Para o copeiro e para o padeiro. Como ele vai dar a interpretação correta para os anos de fome, de escassez lá no Egito? Esse capítulo é importante para nos ensinar também que as pessoas vão esquecer de nós, mas Deus nunca se esquecerá de nós. O último versículo vai dizer que o chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José. Ao contrário, se esqueceu dele. Poxa, ele estava lá no aniversário do rei. O rei manda matar o parceiro dele e ele é exaltado, recolocado na posição de copeiro. Ah, agora essa galera aqui que cuida das vinhas, que cuida dos utensílios de bebida, dos vinhos mais antigos, da adega, né? Todos eles estão sob a minha liderança. Aí ele se empolgou com isso e esqueceu de José. Quem é José lá, um hebreu que está preso? Infelizmente, isso aconteceu na vida de José. Mas José tinha uma certeza: o Senhor está comigo. O Senhor está comigo na cisterna que meus irmãos me jogaram, e o Senhor está comigo lá no calabouço que eu estou jogado. Meus irmãos, José ficou lá 2 anos. A gente vai falar isso no próximo vídeo. 2 anos esquecido. Talvez você já se sentiu esquecido por alguém. Talvez você até já se sentiu esquecido por Deus. Mas eu quero te dizer uma coisa. Saiba que Deus está lembrando de você. Saiba que Ele de forma alguma esqueceu de você. E aquilo que você tem colocado diante dele, e aquilo que você quer reconhecer como vontade dele para a sua vida. Lembre-se do que Romanos 12:2 diz. Ela é boa, agradável e perfeita. Ah, a vontade de Deus para nós. E lembre-se que Deus tem um tempo certo. Ele diz sim, não ou espere. E se você está no espere, não cave nenhuma oportunidade. Espere Deus agir. Não se envolva querendo ajeitar as coisas. Nós já vimos aqui em Gênesis, quando Abraão e Sara quiseram ajeitar as coisas com Agar. Não dá certo. Acabam tendo problemas. Acabam tendo problemas. Então, antes de termos problemas, é melhor reconhecer a vontade de Deus em nossas vidas, esperando no Senhor. Primeiro, vá à palavra de Deus. Espere Deus falar ao seu coração. Ore. Tenha conselhos sábios de gente que é crente, que realmente conversa com Deus e tem intimidade com Deus. Depois use o bom senso. E por último, as circunstâncias, como o Gideão fez lá com o novelo de lã. Para que a gente entenda a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, é preciso que a gente tenha uma caminhada com Deus. Não é de qualquer maneira. E talvez seus sonhos sejam apenas preocupações da sua vida. Cuidado com eles. Eles podem ajudar, mas também podem atrapalhar. O que não vai atrapalhar você é a palavra de Deus. Por isso o convite. Bora ler a Bíblia. E se você se sente esquecido por alguém, lembre-se que Deus nunca esquecerá de você. Esse foi o Bora Ler a Bíblia de hoje. Eu quero agradecer a Deus por sua presença. Não esquece de dar o like aqui embaixo. Não esquece também de compartilhar esse vídeo com alguém que está querendo reconhecer a vontade de Deus, alguém que se sente esquecido. E, em nome de Jesus, se não é inscrito no canal, por favor, se inscreva aí para a gente aumentar o número de canais. Estamos chegando a 2.000 inscritos. Se Deus quiser, vamos chegar logo com a sua inscrição. Então se inscreve aí no canal, tá bom? Não esqueça, nesse dia, todos os dias, todo o tempo, para reconhecer a vontade de Deus, bora ler a Bíblia. Tchau, tchau!